Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui com uma palavra de Deus rapidinho para o nosso coração, vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 36, versículo 24, que fala assim: Mas nem o rei, nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Gente, o que está acontecendo aqui? Aqui em Jeremias, no capítulo 36, Deus pediu para Jeremias escrever no rolo tudo o que foi feito, tudo que ele falou que ia fazer com o povo dele desde a primeira vez. Então Jeremias pegou um pedaço de pano, naquela época, um rolo, e escreveu tudo que Deus ordenou ali e entregou aquilo pro súdito dele, pro ajudante dele, e o ajudante dele foi até ao rei e leu aquilo para as autoridades, ou seja, Deus avisando para as autoridades mais uma vez que ele ia fazer justiça com o povo dele. Entende? Então, estava ali, né, o ajudante de Jeremias lendo para as autoridades sobre o que estava acontecendo. Porém, quando ele chegou na vez do rei, né, no Joaquim, Joaquim, conforme ia lendo, ele ia cortando um pedaço daquele rolo, né, de tecido, ia cortando um pedaço e ia jogando na fogueira. Uma fogueira, porque naquela época, ali, naquele momento ali, estava inverno. Então tinha uma fogueira dentro do palácio para aquecer, né, o rei ali, né, e seus descendentes em volta. E ele, conforme o rapaz ia lendo, ele ia cortando um pedaço daquilo até que acabou todo aquele pergaminho, acabou todo aquele rolo, né, e não tinha mais o que ler, né. Porém, quando a gente age com essa característica, vamos botar assim, quando a gente age nesse posicionamento de achar que nós somos intocáveis, de achar que os nossos posicionamentos, nada vai acontecer conosco, saiba você que Deus abomina orgulho, altivez, entende? São características de pessoas, prepotência, vaidade, são características de pessoas manipuladoras, ou seja, são características de pessoas que acham que não vão ser tocadas, que são intocáveis, que nada vai acontecer com elas. Só que eu tenho algo para te dizer. Se você tá agindo dessa forma, indo contra uma pessoa, enfim, que é de Deus ali, tá sendo injusta com alguém, com as características do orgulho, da altivez, da vaidade em si, esse excesso todo assim, vai ter um momento que Deus vai te cobrar isso. Vai ter um momento que Deus vai vir e vai começar a te moldar, tá? E também existe aquela parte que, às vezes, você é assim, né? Existem essas características em você, e Deus tem um chamado para a tua vida, ou seja, independente de você ter um chamado, independente de você ser uma pessoa assim, estiver fazendo mal para alguém, algum momento Deus vai moldar você, algum momento Ele vai botar a mão em você, igual Ele faz com o oleiro, faz com o barro, que Ele pega o barro e começa a moldar, entende? Ele vai começar a te moldar, e quando Ele começar a te moldar, vai doer muito, entende? Por quê? Porque Ele vai trabalhar em você de um modo mais especial, vamos colocar assim. Ele vai trabalhar em você minuciosamente, ou seja, Ele vai querer trabalhar em você de uma maneira que Ele venha arrancar o teu orgulho, arrancar a sua altivez, arrancar a sua vaidade. Entende, gente? Por quê? Porque isso não provém de Deus. Isso não é dele, entende? Essas características não são dele, esses defeitos não são dele. E a gente precisa andar em concordância com Deus, a gente precisa estar purificado, a gente precisa ter mais empatia pelo próximo, a gente precisa olhar mais para o outro com mais carinho, sabe? A gente não pode simplesmente achar que somos donos da razão, donos da verdade, e fazer o que a gente bem entender. Entenda tudo o que a gente faz, existe uma consequência. Todas as suas escolhas vão existir uma consequência. Em algum momento da sua vida, essa consequência vai vir. Entende, gente? Então a gente precisa querer ser transformado. A gente precisa querer ser moldado, ser mudado. Muitas das vezes, muitas dessas pessoas que têm essas características são pessoas que passaram por sequências familiares, ou seja, se tornou algo hereditário. Tipo, a família já é assim,
né? E você começa a achar que essa forma de ser é uma forma normal, então você começa a ir de acordo com as características da sua família. Só que quando a gente encontra Jesus, Jesus quebra tudo isso. Jesus limpa tudo isso. Isso é uma forma de trauma. Isso é uma forma de ferida. Em algum momento da tua vida, para você se tornar uma pessoa assim, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa altiva, uma pessoa vaidosa, tá? Em esses excessos, né, que a gente tem de se achar superior do outro, isso é algum tipo de trauma que você passou na sua infância, na sua vida, ou alguma característica da sua família que você olha e fala assim, que você olha e acha que aquilo ali é normal. Entende, gente? Então é algo que vai passando de geração em geração, que precisa ser quebrado, que precisa ser tirado, que precisa ser curado, que precisa ser tratado. E a gente só consegue isso a partir do momento do relacionamento com Deus, tá bom? Então, procure a Deus no seu secreto, tá? Deixa Ele tratar a ferida que tem aqui dentro, o trauma que você passou, o orgulho que você sente, a vaidade que você sente, a prepotência que você sente perante pessoas achando que é superior a elas. Deixa Ele tratar você, tá bom, gente? Ele trata, Ele muda, tá? Eu sou uma pessoa de uma família, a minha família, de um modo geral, tá? São pessoas manipuladoras, eu cresci nesse meio. Então eu estava me tornando uma pessoa manipuladora, eu estava me tornando uma pessoa fria, eu estava me tornando uma pessoa prepotente, eu estava me tornando uma pessoa orgulhosa. Só que eu virei para Deus uma vez e falei, Senhor, eu não quero ser assim. Eu não quero maltratar as pessoas, eu não quero ser fria com as pessoas, eu quero mudar. Me ensina a amar as pessoas. E Deus me ensinou, gente, tá? Foi dolorido o processo, porque Ele precisou me quebrar minuciosamente. Tá? Ele precisou limpar de uma maneira que doeu. Porém, hoje eu tô aqui pregando o Evangelho, eu tô aqui falando da palavra de Deus, do amor de Deus, e dizendo para você, se você quiser mudar, você consegue mudar. Basta apenas você ir na fonte, dar o braço a torcer e reconhecer que sozinho você não consegue. Entende? Eu ainda estou em processo. Não existe assim de você passar pelo processo e acabou. Nós estamos sempre em constante mudança com Deus, nós estamos sempre em constantes processos com Deus. Entende, gente? Porque todo dia a gente peca, todo dia a gente erra. Entende? Então, conforme a gente vai passando pelo processo e sendo curado por Ele, a gente vai sempre querendo mais estar na presença dEle, buscando a presença dEle, porque a gente entende que sozinha a gente não consegue. Entende? E para uma pessoa que foi orgulhosa, para uma pessoa que foi vaidosa, reconhecer que precisa de ajuda, já é um grande avanço, tá bom? Então, seja você essa pessoa também que quer mudar, seja você também essa pessoa que quer ser mais parecido com Deus, seja você essa pessoa que quer amar as outras pessoas e ter essa liberdade dentro de si, de conseguir olhar para o outro com mais empatia, de querer ajudar o outro, tá? De querer ser prestativo, de querer ser presente. Entende, gente? A gente não tem nada a perder sendo prestativo, ou sendo empático, ou querendo ajudar o outro. Pelo contrário, a gente só tem a ganhar, tá? Não tô nem falando das recompensas que Deus vai trazer para nós, quando a gente decide ajudar o outro sem intenção. Mas a gente ganha. Nós nos tornamos mais humanos. Nós conseguimos enxergar a dor do outro. Nós conseguimos ver que aquela pessoa ali precisa de ajuda. E que às vezes é você que se acha às vezes incapaz, ou se acha às vezes altivo, ou se acha às vezes soberbo, ou se acha às vezes orgulhoso demais, ou superior demais, que vai ajudar aquela vida ali. E aquela vida ali, aquela pessoa ali que você acha que não vai te dar nada, é aquela pessoa ali que te ensina a ser mais amoroso, que te ensina a te mostrar que o amor pode ser simples. E que essa ferida que você tem dentro de você, ela pode ser curada a partir do momento que você permitir tocarem. Tá bom? Então venha ser uma pessoa diferente com Cristo. Através do seu relacionamento com Deus, Ele consegue te curar. Mas você precisa permitir. Você precisa dar o braço a torcer. Quando a gente permite Deus mexer, a gente já está quebrando o nosso orgulho. Porque a gente está admitindo que a gente precisa de ajuda. Então deixa Deus mexer. Deixa Deus curar. Deixa Deus tratar. Só permita. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que fique na paz. Tchau, tchau.